Prezados irmãos e irmãs, na mensagem que iremos compartilhar hoje, trazida pelo Evangelho, nós vamos falar sobre a família. A família é um tema que é sempre oportuno, seja em qualquer época, sempre cabe uma reflexão. Porque o que significa família? Família é a nossa primeira escola, ela que nos prepara para a vida em sociedade. É nela que aprendemos a conviver com as pessoas pela primeira vez. Na família nós aprendemos a caminhar, aprendemos a falar, aprendemos a ouvir, a dividir, aprendemos a lidar com as qualidades e os defeitos daquelas pessoas que Deus colocou ali bem próximo de nós. E nesse mundo onde o formato da sociedade atual é o de uma sociedade acelerada, individualista, competitiva, onde as pessoas não têm tempo para se dedicar, não tem muito tempo para se dedicar uns aos outros. Será que a família ainda é uma prioridade? O Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos traz um entendimento acerca da família através da reencarnação. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai o Pai e a Mãe, no item 8, tem um tema que fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Ele começa nos dizendo o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem um corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Então, meus irmãos, a união de dois corpos origina outro corpo, mas a união de dois espíritos não origina outro espírito, um novo espírito. Porque só existe um Criador, que é Deus, e cada espírito, cada um de nós é uma individualidade, onde todos temos a mesma origem. Sabemos que todos nós somos constituídos de substância material, onde questões genéticas, biológicas determinam nosso ser fisiológico. Mas também somos constituídos de outra substância, que é a substância espiritual. Apesar de sermos co-criadores, pois fornecemos um envoltório de carne para que o espírito se desenvolva habitando nesse corpo, nós não podemos determinar como será esse ser, porque esse ser que irá habitar esse corpo já existe há muito tempo. E esse corpo será moldado de acordo com a necessidade desse espírito. Assim, o corpo servirá de ferramenta para que o espírito possa progredir, se desenvolver. E o Evangelho continua nos dizendo: os espíritos que encarnam numa mesma família
como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem se repelir, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos espíritos. Existem, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes, essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem nos esclarecer o que à primeira impressão parece injusto. Mas não foi por acaso que Deus nos colocou em grupos familiares. Como palco das reencarnações, numa determinada existência, espíritos podem vir como pai, como mãe, como filho, como avô, sejam eles simpáticos ou não, de acordo com as suas necessidades. Às vezes nós vemos uma família muito bem estruturada e outra totalmente desestruturada. Às vezes nós vemos uma família muito bem estruturada com alguns membros dela em desacordo com o restante da família. É aí que nós vemos a importância da família. Quando aqueles que já desenvolveram laços espirituais aceitam que aquele irmão ainda em desajuste venham fazer parte da família corporal para que seja auxiliado, com o exemplo daqueles outros irmãos. É a misericórdia divina que sempre nos dá uma oportunidade de reparar e de auxiliar. Contudo, não podemos esquecer que tudo é fruto das nossas escolhas, que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, para que possamos progredir por nossos próprios méritos. E, de acordo com o Evangelho, foi isso que Jesus quis nos ensinar quando disse aos seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele estava louco,
Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos irmãos de Jesus estivesse também sua mãe, ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tenha por ela indiferença. Sua conduta em outras ocasiões comprova suficientemente o contrário. Exatamente, os irmãos de Jesus diziam que ele estava louco e queriam se apoderar dele. E ele aproveitou a ocasião para mostrar os laços espirituais. Pois todos nós, como já foi dito antes, temos a mesma origem, porque só existe um Criador. E foi por isso que Jesus disse que somos todos irmãos perante a Deus, porque fazemos parte de uma família universal. E é por isso que devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, porque essa família universal é dirigida ao amor. Então, cada ato, cada ação nossa, cada palavra proferida que seja contrária ao amor, está sendo contra nós mesmos, porque estamos indo contra a nossa essência, que é a essência de Deus, e nós somos a centelha de Deus. Quando nós descobrimos isso de verdade, não existirá mais sofrimento e sentiremos a verdadeira felicidade. E assim, meus irmãos, fiquemos todos com Deus e sigamos adiante, progredindo, aproveitando cada minuto, cada instante dessa encarnação para nos desenvolvermos, aproveitando a família corporal e a família universal, que tanto nos auxilia em todas as ocasiões. Só depende de nós, que assim seja.